Então, para quem perdeu alguma aula, vai no Classroom, já lá está tudo organizadinho, tudo bonitinho, ou vai no YouTube para você pegar os vídeos, tá? O Classroom já é um organizador, indo para o Classroom já fica tudo de boa, tudo organizadinho lá para quem já perdeu aulas anteriores poder recuperar o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pega para mim, então, por favor. Eu quero a apostila dos Fiones. Estamos na página 37. Questão número 3 da página 37, tá? Considere um lançamento de 2 dados. A probabilidade da soma das faces ser um valor X. Tal que, bom, como é que eu leio isso aqui? Eu gosto de ler assim, ó. O X está entre. Tal que o X está entre 6 e 8. Pode ser igual a 6 e pode ser igual a 8, tá bom? Problema de dados. Toda vez que cair numa prova problema de dados, eu acho legal você fazer uma tabela, tá bom? Como é que funciona essa tabela? Presta atenção. O primeiro dado, você pode lançar ele e os possíveis resultados seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses são os possíveis resultados que eu posso ter ao lançar um dado. Quando você lançar o outro dado, galera, também os possíveis resultados seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que eu quero que ocorra com esses dados? Eu quero somar os resultados deles. E aí você monta uma grande tabela. E nessa grande tabela você coloca todos os possíveis resultados. Quais são os possíveis resultados que eu quero? Eu quero a soma deles. Então vamos lá. Aqui tirou 1 no primeiro dado, 1 no segundo dado, essa soma vai dar 2. 1 no primeiro dado, com 2 no segundo, a soma vai dar 3. 1 no primeiro com 3 no segundo, a soma vai dar 4. 1 no primeiro com 4 no segundo, a soma vai dar 5. E olha a lógica. 2, 3, 4, 5. 1 mais 5 vai dar 6 e aqui vai dar 7. Esses são os possíveis resultados se o primeiro dado for 1. E se o segundo dado for 2 agora, ó, se o primeiro dado for 2 agora, quais são os possíveis resultados? 2 mais 1 vai dar 3, 2 mais 2 vai dar 4, 2 mais 3 vai dar 5, e eu posso continuar, ó, 3, 4, 5, continua a lógica, 6, 7 e 8. E assim você monta, ó, 3 com mais 1 vai dar 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E por fim, galera, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bem, então seria isso. Isso é o que a gente chama de espaço amostral do lançamento dos dados. São todos os casos que a gente chama de casos possíveis, né? Então, o que seriam os casos possíveis? É tudo que pode acontecer. Então, os casos possíveis seriam o quê? 6 possibilidades para o primeiro dado, 6 possibilidades para o segundo dado, totalizando ao todo 6 vezes 6, pelo princípio da aumentada contagem, 36 casos possíveis. Ok? E agora, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular os casos favoráveis. Casos favoráveis é o que ele quer que ocorra. O que ele quer que ocorra? Ele quer que ocorra isso, ó. Pessoal, ele quer que o X varie de 6 até 8. Tudo bem? Então, quantas somas tem o X variando de 6 até 8? Então, eu vou contar, ó. Existe 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gente, os casos favoráveis são 16. Geralmente, nesses problemas de dados, que ele pede para ter soma tanto, resultado tanto, pessoal, você vai ter que fazer pelo método pedreiro. Como assim o método pedreiro? Lista todos os possíveis resultados e conta eles, tá? Como é que você define probabilidade? De acordo com o que a gente falou na aula passada, que foi a primeira aula de probabilidade, a gente está na segunda, você vai dividir casos favoráveis dividido por casos possíveis. Que é nada mais, nada menos do que a gente estudou, galera, em porcentagem. Divida o que você quer, favoráveis, sobre total, que seria possíveis, tá bom? Favoráveis são 16 casos, 16 somas que estão entre 6 e 8, sobre possíveis, 36 casos. Dá para simplificar essa fração, então, ó, divida por 4 em cima, divida por 4 embaixo. Dividindo por 4 em cima, 16 por 4 vai dar 4. Divida por 4 embaixo, 36 por 4 vai dar 9. Então, aqui, ó, 4 sobre 9.
Resposta certa, letra E. Então, a primeira questãozinha, simplesmente a definição de probabilidade. Divida o que você quer, número de casos favoráveis, sobre o total, número de casos possíveis. Como se fosse uma porcentagem, ok? Essa questão número 15 já caiu na prova da UNB, tá bom? Dá uma olhadinha na questãozinha aí, que ela exige um pouquinho mais da gente. Se duas bolas são retiradas ao acaso sem reposição de uma caixa contendo somente bolas pretas e vermelhas, a probabilidade que sejam ambas vermelhas, ou seja, as duas sejam vermelhas, é de 1/3. Recolocando-se essas bolas na caixa, se 3 bolas agora são retiradas ao acaso, também sem reposição, a probabilidade de todas as 3, todas elas sejam vermelhas, é de 1/6. O cara pergunta nessas condições, calcule a probabilidade de bolas que... calcule a quantidade de bolas que há na caixa. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou descrever o espaço amostral daqui. O que é o espaço amostral? É tudo que eu tenho desse problema. Vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o espaço amostral? Pessoal, tem bolas o quê? Pretas, tem bolas vermelhas, num total de bolas. Pergunta aos senhores, quantas bolas pretas tem? Não sei. Quando eu não sei, muitas pessoas colocam X. O que eu aconselho? Quando você não sabe, escreva de uma letra que você lembre do que se trata. Então, eu não vou falar que tem X bolas pretas, eu vou falar que existem P bolas pretas. Assim como a gente fez lá em sistemas, né? Que a gente estudou presencial. Quantas bolas vermelhas tem? Não sei, não vou chamar de Y, eu vou chamar de V. V bolas vermelhas. E qual é o total de bolas? Não sei também, eu vou chamar de T. Então, existem P bolas pretas, V bolas vermelhas, num total de T bolas. O que o problema pediu? Inicialmente, ele retirou 2 bolas da caixa. Então, ó, na primeira situação, ele retirou 2 bolas da caixa. E ele retirou as 2 bolas e viu que a primeira bola saiu vermelha e ele viu que a segunda bola saiu vermelha. Tudo bem? Agora, a minha pergunta é, como é que eu faço para calcular a probabilidade de eu tirar a primeira bola da urna e ela sair vermelha? Bom, para calcular uma probabilidade, pessoal, você vai dividir número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O que você quer, eu quero que saia vermelha, a V bolas vermelhas, dividido pelo total de bolas. Então, ó, V dividido por T é a probabilidade de você tirar uma bola e ela sair vermelha. Todos entendem até aqui? Cuidado. Aqui eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade da segunda bola retirada ser vermelha, sabendo que você já tirou uma bola e a bola que você retirou foi vermelha. Então, é o que a gente chama de probabilidade condicional, onde há uma redução do espaço amostral. Cuidado que o seu espaço amostral agora não é mais esse aqui, ó. Mudou o espaço amostral. Por quê? Porque você já tirou uma bola e ela foi vermelha. O que vai acontecer com o novo espaço amostral, então? Qual o total de bolas pretas? Continua sendo P. Qual o total de bolas vermelhas? Ah, número de bolas vermelhas passa a ser V menos uma, porque eu já tirei uma bola, ela foi vermelha. E qual é o total de bolas? Gente, passa a ser T menos 1. Porque eu tirei uma bola e ela foi vermelha. Ou seja, agora você vai olhar para esse espaço amostral e vai responder a essa pergunta. Qual é a probabilidade dentro desse espaço amostral eu tirar uma bola e ela sair vermelha? É o que você quer, número de bolas vermelhas, V menos 1, sobre o total. O total agora é T menos 1. E o problema me fala que a probabilidade de eu tirar essas 2 bolas vermelhas aqui é de 1/3, de acordo com o que nos chama a questão. Pessoal, essa é a primeira informação da questão. Eu quero saber se vocês entenderam, por favor, o que eu falei até aqui. Segunda informação, o que ele vai fazer? Ele vai agora recolocar as bolas na caixa. Recolocar as bolas na caixa significa dizer que eu vou voltar para esse espaço amostral inicial, porque foi recolocada as bolas na caixa, tudo bem? E agora eu vou retirar 3 bolas. Então, a segunda situação, eu vou retirar 1 bola, 2 bolas, 3 bolas agora.
Beleza? E aí o que ele pergunta? Ele fala o seguinte, ó, a probabilidade de todas serem vermelhas agora é de 1/6. Então o que ele quer? Ele quer retirar a primeira bola e ele quer que a primeira bola seja vermelha. Depois, retira uma segunda bola e ele quer que a segunda bola também seja vermelha. E ele retira a terceira bola e ele também quer que essa bola seja vermelha. Tá bom? E ele foi mais. Ele falou que a probabilidade dessas 3 bolas serem vermelhas é de 1/6. Então, primeiro, vamos calcular isso aí. Tá bom? Pessoal, voltei para o primeiro espaço amostral. Voltado para o primeiro espaço amostral, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola daqui e essa bola ser vermelha? É o total de casos favoráveis, existem V bolas vermelhas, pelos possíveis, pelo total de bolas T. E agora? Qual é a probabilidade da segunda bola retirada ser vermelha, sabendo que a primeira foi vermelha? Ah, se você já tirou uma bola e ela foi vermelha, o espaço amostral passa para esse aqui. Esse é o segundo espaço amostral. E qual é a probabilidade de tirar uma bola vermelha? O total de bolas vermelhas, V menos 1, sobre o total de bolas que tem na caixa, T menos 1. Continuando o raciocínio. Bom, continuando o raciocínio qual é a probabilidade da terceira bola sair vermelha, sabendo que você já tirou 2 bolas e as 2 foram vermelhas? Então, reduziu de novo o seu espaço amostral. O número de bolas pretas não mudou. O número de bolas vermelhas já foram retiradas 2 vermelhas e o total de bolas já foram retiradas 2 bolas. E dentro desse espaço amostral, qual é a probabilidade da terceira bola sair vermelha? Seria V menos 2 em T menos 2 bolas. E isso aqui, as 3, 1, 2, 3 bolas serem vermelhas, o problema me falou que é 1/6. Primeira coisa, eu vou pegar, ó, isso aqui, eu já sei a resposta. Foi o que a gente fez na primeira situação, né? Então, V sobre T, que multiplica V menos 1 dividido por T menos 1, essa bagaça eu sei que vale 1/3. Então, eu vou substituir aqui 1/3. E o resto eu vou apenas copiar. Que multiplica V menos 2 dividido por T menos 2. Isso aqui vale 1/6. Vou multiplicar por 3 dos dois lados da igualdade, que significa simplificar esse 1/3 com esse 1/6. Num terço fica 1, e num sexto vai ficar 1 sobre 2, né? Gente, você simplificou aqui por 3, ficou 1. Simplificou aqui por 3, ficou 2. Continuando, então, aqui, eu vou fazer o quê? Produto cruzado. Fazendo produto cruzado, vai ficar, ó, esse vezes esse. Vai ficar 2V menos 4. Não se esqueça, o 2 multiplica com V e o 2 multiplica com 4. 2V menos 4. Vai ser igual a, multiplica esse com esse, T menos 2. Então, produto cruzado. Depois, pessoal, posso passar o 2 somando, ó. Passo o 2 somando para cá. Vai ficar, então, que 2V menos 2 é igual a T. O que foi que eu fiz? Ó, somei 2 aqui, esse cara cortou. Somei 2 aqui, ficou menos 2. Pessoal, o T é igual a 2V menos 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar nessa expressão vermelha, ó. Na expressão vermelha, voltando na expressão vermelha, eu vou colocar ela aqui. No lugar do T, eu posso colocar 2V menos 2. É isso que eu vou fazer. No lugar do T, eu vou colocar 2V menos 2. Como é que vai ficar, então? Vai ficar V dividido, no lugar do T, 2V menos 2, que multiplica V menos 1. Cuidado! No lugar do T, eu vou colocar 2V menos 2. Então, vai ficar 2V menos 2 menos 1. Vai ficar 2V menos 3. Isso é igual a 1/3. Bora, devagarzinho aí, devagarzinho. Vê se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, vai. Olha a sacada aqui, ó. Em cima vai ficar V. Embaixo, eu vou colocar o 2 em evidência. Colocando 2 em evidência, vai sobrar V menos 1. Na hora de substituir, vai ficar 2V menos 2. Coloquei o 2 em evidência na expressão. Depois, em cima, V menos 1, dividido por 2V menos 3. Isso é igual a 1/3. Posso cancelar o V menos 1 em cima com V menos 1 embaixo, porque está multiplicando e dividindo. E aí, eu fico com essa expressão. Essa fração vai ficar V vezes 1, V. E esse 2 eu vou chuveirar aqui, ó.
O 2 multiplica o primeiro, vai ficar 4V. E o 2 multiplica o segundo. 2 vezes 3 vai ficar menos 6. Isso é igual a 1/3. O produto cruzado, esse vezes esse, 4V menos 6, é igual a esse vezes esse, é igual a 3V. Produto cruzado, 4V menos 6, é igual a 3V. Subtrai 3V, subtraindo 3V vai ficar 4V menos 3V, vai dar V, igual o 6 passa para o outro lado somando, V igual a 6. Qual é a pergunta do cara? Pessoal, a pergunta do cara é, calcule a quantidade de bolas que há na caixa. Então, ele quer o total de bolas, né? Se ele quer o total de bolas, eu tenho que substituir na expressão que eu encontrei aqui, que é o T. Substituindo na expressão aqui, que é o T vai ficar igual a 2 vezes V, nesse caso, 2 vezes 6, menos 2. Então, esse T vai ser igual a 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 2 vai ficar 10. Então, esse T é igual a 10. Resposta no item tipo B do ANB, 0,10. Ora, questão 9. Por meio de estudos genéticos, um casal descobre que a probabilidade que eles venham a ter um filho de olhos azuis é de 1/4. Se o casal pretende ter 6 filhos, Ave Maria, tem que ter muita coragem no dia de hoje para ter 6 filhos, né? Vamos lá, se o casal pretende ter 6 filhos, qual é a probabilidade que exatamente 2 tenham olhos azuis? Tá bom? Então vamos lá. Primeira informação que o problema me falou no texto. Gente, a probabilidade do filho sair com olhos azuis, ele me deu aí. Essa probabilidade é igual a 1/4, né? Bom, a partir daí, você consegue falar para mim fácil qual é a probabilidade, então, dele não ter olhos azuis. Bom, a probabilidade dele não ter olhos azuis, sabendo que olhos azuis é 1/4, é o quanto que falta para chegar a 100%. Então, você tem que fazer o que a gente chama de probabilidade, são eventos complementares. 100%, que seria 1, você tira 1/4, que seria 25%, né? Então, 1 menos 1/4, eu posso multiplicar por 4 em cima e embaixo e falar que aqui fica 4/4 menos 1/4. Então, essa probabilidade de não ter olhos azuis seriam 3/4. São chamados eventos complementares. Atenção, A significa dizer olhos azuis. A com essa barra em cima é o que a gente chama de não azuis. Característica, negação da característica A. Eu vou abrir um aspas aqui. Vou abrir um aspas. Não precisa de nada disso que eu vou falar aqui agora para resolver a questão, mas eu quero ir um pouco a fundo numa coisa. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu cheguei nesse 1/4 aqui? Como é que o cara chegou nesse 1/4? Pessoal, esse estudo de 1/4, ele é feito através do estudo dos genótipos, tá bom? Qual é o fenótipo? Fenótipo é ter olhos azuis. Quais são os genótipos, tá? Para ser 1/4, a gente tem que ter o seguinte, ó. Olhos azuis têm uma característica recessiva. Tudo bem? Se ele é uma característica recessiva, significa dizer só com genes azinho que vai gerar olhos azuis. Então, daqui, o que você tem? Para chegar em 1/4, a probabilidade de ter olhos azuis, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que azinho, seria o genótipo do pai. Ele é chamado heterozigoto, né? Azinho é o genótipo da mãe, também heterozigoto. E aí a gente vai fazer esse cruzamento entre azinho e azinho. Tudo bem? Bora lá. Azão vai dar no primeiro. Aqui a gente chama que é homozigoto, porque só tem um gene azão. Depois aqui, galera, azinho seria o segundo cruzamento. A gente fala que é heterozigoto, porque tem o azão e o azinho. Aqui, azinho com azão vai dar também azinho. E aqui, azinho. Como eu falei para vocês, ter olhos azuis, ele é um gene recessivo, né? Significa dizer que esse é o único caso. O único caso que vai ter filho com olhos azuis. Se der azinho. Nesse caso, então, existe o quê? Existe um caso possível no total de 1, 2, 3, 4 casos. Então, esse 1/4, ele é tirado daqui, tá bom?
lá da genética. Quem está no terceiro ano e não estudou isso ainda, calma, que vocês vão estudar isso ainda na escola e também aqui na academia para quem estiver fazendo biologia, tá bom? Isso só foi uma revisão zona para quem já sabe genética, tá? Para quem já sabe genética. Porque eu não precisava de nada disso para resolver a questão. Mas alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Bom, então agora vamos voltar para a questão. Pessoal, esse casal de pais quer ter quantos filhos? O problema me falou que o casal pretende ter 6 filhos. Se são 6 filhos, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Cada um corresponde a um filho diferente, ok? Aí o que ele pergunta? Eu só peguei a letra A, depois vocês tentam fazer a letra B dessa questão, tá? Bom, na letra A, qual é a probabilidade que exatamente 2 deles tenham olhos azuis? Qual é a probabilidade que exatamente 2 deles tenham olhos azuis? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o primeiro ter olhos azuis, o segundo ter olhos azuis, e aí exatamente 2 ter olhos azuis. Significa dizer que os demais, ó, não vão ter olhos azuis. Então, nesse caso, eu vou ter 2 filhos com olhos azuis, e eu vou ter 4 filhos com olhos não azuis, tá bom? Aqui eu mudei a nomenclatura para não confundir com esse azão aqui, eu vou chamar de azuis sendo AZ, e não azuis sendo AZ barra. Só para não confundir uma coisa com a outra, o gene com a característica, tá? Então, vamos embora. Pergunta agora aos senhores, atenção, atenção, pergunta aos senhores. Qual é a probabilidade do primeiro filho nascer? Qual é a probabilidade do primeiro filho nascer e ele ter olhos azuis? De acordo com o estudo, a probabilidade do primeiro filho nascer e ter olhos azuis é de 1/4. Agora, a minha pergunta é, pessoal, qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade do segundo filho nascer com olhos azuis, sabendo que o primeiro nasceu com olhos azuis? Aqui, diferente daquela última questão que a gente fez lá, que seria de retirar as bolas da urna, aqui essa probabilidade não é influenciada pela probabilidade anterior. Esse caso são chamados eventos independentes. Não interessa o que aconteceu com o primeiro filho, a probabilidade do segundo filho não vai ser influenciada. Tudo bem? Então, qual é a probabilidade do segundo filho nascer com olhos azuis? Também vai ser 1/4. Porque os eventos são independentes. Qual é a probabilidade do terceiro filho nascer com olhos não azuis? Qual é a probabilidade do terceiro filho nascer com olhos não azuis? Bom, essa probabilidade do terceiro filho nascer com olhos não azuis está escrita aqui, 3/4. E qual é a probabilidade do quarto filho não ter olhos azuis? Também 3/4. O quinto também 3/4. E o sexto também 3/4. E aqui eu faço um asterisco grandão. Eu quero a atenção dos senhores. Presta atenção. Esse é o principal raciocínio. O principal raciocínio que eu tenho de probabilidade seria o seguinte. Quando você escreve 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, isso tem um significado. Qual é o significado disso? O significado é qual é a probabilidade do primeiro filho nascer com olhos azuis, o segundo filho também nascer com olhos azuis, o terceiro não olhos azuis, o quarto não olhos azuis, o quinto não olhos azuis e o sexto não olhos azuis, nessa ordem. Então, quando você escreve 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, você estabeleceu uma ordem. Os 2 primeiros terem olhos azuis e os 4 últimos não terem olhos azuis. Isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Agora, a minha pergunta é, o cara quer, pessoal, que ocorra isso nessa ordem ou pode acontecer isso em diversas ordens? Bom, ele não estabeleceu que os 2 primeiros tenham olhos azuis. Ele quer que exatamente 2 tenham olhos azuis e não interessa qual. O que você tem que fazer, então? Nesse caso, você tem que multiplicar isso pela permutação da quantidade de elementos que tem aí. Então, nesse caso, você vai permutar por quantos elementos, pessoal? Você vai fazer a permutação dessa galera inteira, que seria a permutação de 6 elementos, porque são 6 filhos. Porém, tem elementos repetidos. Então, você vai fazer a permutação de 6 e esses 2 se repetem. Então, você vai dividir pelo princípio do desprezo da ordem, pela permutação de 2 que se repetem,
E esses 4 também se repetem. Então, você vai multiplicar também pela permutação de 4, porque os números azuis se repetem. Assim, você vai calcular todas as opções, que pode ser os 2 primeiros, ou os 2 últimos, ou os 2 do meio, ou o primeiro e o último, ou o primeiro e o quinto. Tanto faz a ordem. Você contou e somou todos eles. Destaca para mim, por favor. Esse que eu falei aqui agora é o principal raciocínio de probabilidade que você tem que ter na cabeça. Faça uma, depois multiplica pelas permutações daquilo que você escreveu. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Pessoal, permutação de 6 vai dar 6 fatorial, dividido por permutação de 2, 2 fatorial, permutação de 4, 4 fatorial. Como é que vai ficar, então, isso aqui? Eu vou fazer que nem os japoneses fazem, né? Fazer de trás para frente. 6 fatorial, eu posso falar que é 6 vezes 5 vezes 4. Quando chegar no 4, você escreve 4 fatorial. E o 4 fatorial de baixo você mantém. Qual é a vantagem disso? Corta o 4 fatorial com 4 fatorial. 2 fatorial vai dar 2. Em cima, 5 vezes 6 vai dar 30, dividido por 2. 30 dividido por 2, esse resultado, então, aqui, ó, vale 15, ok? Então, esse cara aqui vai ser igual a 15. Bom, dentro desse retângulo, eu vou colocar isso aqui, ele vale 15. E agora a gente pode pegar uma calculadora e fazer essas continhas aí. Vou fazer isso com vocês, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui e vou fazer essas continhas com vocês. Vamos limpar a primeira calculadora, né? Então, na verdade, memória resultante. Limpando a calculadora é aqui. Bom, vamos lá. Gente, primeiro você vai multiplicar tudo que tem em cima. Tudo que tem em cima é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 15. Se você quiser, você pode fazer já. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 15. Esse é o numerador. Aperta igual. Agora você divide por esses montes de 4 que estão aqui embaixo. Ó. Então, divide por 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloca dividido por 4. Aí aperta igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o número, tá bom? Em porcentagem, como é que você faz em porcentagem? Multiplica isso por 100. Multiplicando por 100, você vai ter a resposta. Qual é a probabilidade? Esqueci de ver ali, 29,66%. Ok? Se eu não me engano, a resposta da nossa apostila não está em porcentagem. Se eu não me engano, a resposta da nossa apostila vai estar em fração. Se tiver em fração, é melhor ainda, porque se tiver em fração, basta multiplicar coisas, né? Você faz o quê? 3 vezes 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 vezes o 15. Esse número vai dar 3.645 em cima, dividido por 4 elevado à sexta. 4 vezes, e aperta igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, fiz errado. Na verdade, tem que apertar 4 vezes. Se estou elevando a sexta, tem que apertar 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 4.096. Acho que é essa a resposta que está lá atrás. Que tanto faz você colocar em porcentagem ou você deixar em forma de fração. Raciocínio classicão da prova da UNB. Tem uma pergunta aqui. Não entendi direito a parte da permutação e por que você multiplica. Bom, deixa eu tentar explicar aqui, Maria Clara. Quantos filhos ele vai ter? Esse camarada vai querer ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Tá bom? O que ele quer? Ele quer que exatamente dois filhos nasçam com olhos azuis. Tem olhos azuis. Então, você tem várias opções para isso. Várias opções para que 2 filhos tenham olhos azuis. Uma delas é o primeiro nascer com olhos azuis, o segundo nascer com olhos azuis e nenhum dos outros terem olhos azuis. Isso aqui responde à pergunta dele. Exatamente 2 têm olhos azuis. Mas não é a única opção. Se você tiver, por exemplo, o primeiro ter olhos azuis, o segundo não, o terceiro não, o quarto ter olhos azuis, o quinto não e o sexto não, isso aqui também é uma das opções da pergunta dele. Qual é a probabilidade que exatamente 2 filhos têm olhos azuis? Ok?
Mas igual a essa, você vai ter uma pancada, que pode ser o quê? Não olhos azuis, não olhos azuis, olhos azuis, olhos azuis, não olhos azuis, não olhos azuis. Ok? E aqui você vai ter um monte. A minha primeira pergunta aqui é: quantas sequências você vai ter aí? Para você contar essa quantidade de sequências, é a permutação. Ok? E aí você conta quantas trocas de posição você vai ter desses elementos. Por isso que eu fiz permutação de 6 elementos, porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao todo. Só que, se esses dois trocarem de posição, não gera. Então, é permutação com repetição. Para você desconsiderar isso, você divide a permutação de 2, porque você tem 2 As que se repetem, e divide pela permutação de 4, porque existem 4 A-barras que se repetem. O que eu estou contando, então, Maria Clara? A quantidade de vezes que esses caras... Como é que você faz para calcular essa probabilidade aqui em cima? Bom, probabilidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 seria: o primeiro ter olhos azuis, 1/4. O segundo, 1/4. O terceiro não ter olhos azuis, 3/4, 3/4, 3/4 e 3/4. Se você quer que ocorra o primeiro e o segundo, e o terceiro e o quarto, você multiplica isso. Vamos calcular o segundo? Qual é a probabilidade do primeiro filho nascer com olhos azuis? 1/4. Qual é a probabilidade do segundo filho nascer com olhos não azuis? 3/4. Qual é a probabilidade desse nascer com olhos não azuis? 3/4. Qual é a probabilidade desse nascer com olhos azuis? 1/4. Depois, nascer com olhos não azuis? 3/4. E depois, nascer com olhos não azuis? 3/4. Agora, o que eu quero que você perceba? Ó, esse número e esse número, eles são iguais, ok? Ó, vai aparecer 1/4 duas vezes, aqui também apareceu 1/4 duas vezes, e vai aparecer 3/4, 1, 2, 3, 4 vezes, vai aparecer 3/4, 1, 2, 3, 4 vezes, só que em ordens diferentes. Só que existe aquela propriedade que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eles são chamados de eventos equiprováveis. Então, o que você tinha que fazer? Calcular o primeiro, mas pode acontecer o primeiro ou o segundo, ou o terceiro, ou vários outros. Mas todos eles dão o mesmo valor. Então, você não precisa ficar calculando e dissecando todos. Aí você vai fazer o quê? Essa é a ideia. Calcula um, que foi o primeiro que eu calculei, e multiplica isso pela quantidade. Como é que você calcula a quantidade? Faz a permutação. Por isso que fica assim a resposta. Você calcula um deles e multiplica pela quantidade. E guarda isso bem legal no seu coração, tá bom? Porque esse é o principal raciocínio. É o principal raciocínio de probabilidade para a prova da UNB. Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Próxima questão, eu queria a questão de número 16. Aqui a gente vai trabalhar com outro conceito, um conceito novo, tá? Que seria talvez aí um conceito mais difícil de probabilidade, que a gente vai introduzir ele hoje, e na aula que vem, da semana que vem, eu vou trabalhar muito em cima desse conceito aqui, que é o que a gente chama de probabilidade condicional. Probabilidade condicional, tá ok? Bora lá, deixa eu ler a questão com vocês para a gente fazer algumas perguntinhas. Vamos lá. Num grupo de 400 homens e 600 mulheres, a probabilidade de um homem estar com tuberculose é de 0,05. Pessoal, como é que eu interpreto 0,05? Posso interpretar isso como 5%. E de uma mulher estar com tuberculose é de 0,10. Pessoal, como é que eu posso interpretar 0,10? 0,10 pode ser interpretado como 10%. Então, a probabilidade de um homem estar com tuberculose é de 5%, a probabilidade de uma mulher estar com tuberculose é de 10%. Como é que eu gosto de fazer esse tipo de questão? Pessoal, perceba que uma mesma pessoa, ela está classificada de duas formas diferentes. Ela está classificada quanto ao sexo, homem e mulher, e quanto ao estado dele de saúde, ter tuberculose e não ter tuberculose. E nesse caso, homem e mulher não tem interseção entre si. Eles não se juntam, não tem coisas comuns. E a mesma coisa acontece com estar tuberculose ou não estar tuberculose. Não tem interseção, ou está ou não está. Tudo bem? Nesse caso, eu gosto de fazer, então, um diagramazinho, que eu chamo de jogo da velha. Como é que funciona o jogo da velha? Presta atenção para a montagem do problema. A gente vai usar isso muito em várias questões de probabilidade, tá bom?
Então, na primeira linha, eu vou colocar o número de homens. Na segunda linha, o número de mulheres. E aqui não tem interseção entre eles. Então, vamos dividir aqui. Depois, na primeira coluna, eu vou colocar as pessoas que estão doentes com tuberculose. E na segunda, as pessoas que não estão doentes, que eu vou chamar de T barra, não está com tuberculose. E aí, como é que funciona essa tabelinha toda? Galera, essa tabelinha funciona aqui, ó. Nesse espaço vão entrar os homens com tuberculose. Aqui embaixo vão entrar as mulheres com tuberculose. Aqui, então, vão entrar os homens que não têm tuberculose. Aqui vai entrar as mulheres que não têm tuberculose. Aqui vai entrar o total de homens, que é a soma desses dois. Aqui vai entrar o total de mulheres, que é a soma desses dois. Então, esse mais esse. Total de mulheres, ok? Aqui no final vai entrar o total de tuberculosos e aqui vai entrar o total de não tuberculosos e aqui o total de pessoas. É assim que a gente vai trabalhar com essa tabela. Então, vamos tentar colocar essa tabelinha todas as informações que o problema me falou. Primeiro, num grupo de 400 homens e 600 mulheres. Então, o total de homens, eu vou colocar aqui 400. E o total de mulheres, eu vou colocar aqui 600. Daqui sai fácil, então, o total de pessoas. Qual é o total de pessoas? 1.000 pessoas. Então, ao todo, são 1.000 pessoas, 400 homens mais 600 mulheres. Depois, qual é a probabilidade de um homem estar com tuberculose? Ele fala que a probabilidade de um homem estar com tuberculose é 5%. Como é que eu concluo isso? Ele está falando o seguinte, ó, 5% dos homens têm tuberculose. Como é que eu calculo mesmo 5% dele? Então, a gente já viu isso lá em porcentagem. Então, vai ficar 5% de 400. Multiplica uma coisa pela outra. Então, corta 2 zeros, 5 vezes 4 vai dar 20. Total de homens com tuberculose, 20 homens. O restante não tem tuberculose. Então, 400 menos 20. O total de não tuberculosos, 380. Depois, o que eu faço? Ele falou que 10% das mulheres com tuberculose, 10%. Então, conclusão, 10% das mulheres estão com tuberculose. Então, o que eu faço aqui? Número de mulheres, 10%. 10% de quem? De 600. Posso cortar 2 zeros com 2 zeros, vai ficar 10 vezes 6, 60. Eu sei que muitas pessoas fizeram de cabeça sem problema nenhum, é só dividir por 10, né? Vamos embora. Total de não tuberculosos, 600 menos 10, 540. Com isso, consigo somar o total de pessoas com tuberculose. Quantas pessoas têm tuberculose? Gente, vai ficar 20 mais 60, 80. Quantas pessoas não têm tuberculose? Vai ser 380 mais 540, dá 920. E o mais legal é, se você olhar daqui para cá, ó, 80 mais 920 dão as 1.000 pessoas. E se você olhar daqui para cá, 400 mais 600 também as 1.000 pessoas. Então, essa forma de montar a questão, que é fazer esse jogo da velha, ele é muito usado em probabilidade, vocês vão repetir isso em vários exemplos do capítulo, tá bom? Quando que você usa isso? Quando uma mesma pessoa ela é classificada entre duas coisas que não têm interseção, nesse caso homem e mulher, e outras duas coisas que não têm interseção, nesse caso tuberculose e não tuberculose, mas você vai cruzar homem e mulher com tuberculose e não tuberculose e vai dar esse jogo da velha. Pessoal, pergunta da letra A. Qual a probabilidade de uma pessoa do grupo estar com tuberculose? Então, o que ele está perguntando? Qual é a probabilidade, deixa eu colocar por aqui, qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa do grupo estar com tuberculose? A primeira atenção que eu faço é de quem que ele está escolhendo. A escolha dele foi feita dentro de qual espaço amostral? Pessoal, o espaço amostral é uma pessoa do grupo todo. Se é uma pessoa do grupo todo, você tem que levar em consideração todo mundo. O seu espaço amostral seriam as 1.000 pessoas. E dentro desse espaço amostral, qual é a probabilidade de você tirar uma pessoa e ela ter tuberculose? O que você faz? Divide
Divide o quê? O que você quer dividido pelo total. O que eu quero? A pessoa está com tuberculose. Quantas pessoas dentro desse espaço amostral todo está com tuberculose? Bom, está aqui. 80 pessoas de um grupo todo. De quantas? De 1.000 pessoas. Então, divida o que você quer, número de tuberculosos, 80 pelo total. Número de total de pessoas, 1.000. Posso simplificar um zero com em cima com embaixo, fica 8 sobre 100, ou simplesmente 8%. Se uma pessoa é retirada ao acaso e está com tuberculose, agora começa a pergunta: qual é a probabilidade que ela seja homem? Cara, olha só. A pergunta do cara é: qual é a probabilidade que ela seja homem? Essa é a pergunta dele, tá bom? Qual é a probabilidade da pessoa que eu retirei ser homem? Porém, ele afirmou alguma coisa sobre essa pessoa. O que foi afirmado? O que está antes da pergunta. Então, o que está antes da pergunta, gente, é o que foi afirmado. O que eu sei sobre a pessoa que eu quero que seja homem? Gente, eu já sei que essa pessoa está com tuberculose. Isso é uma afirmação. Então, olha como é que é a nomenclatura matemática para a pergunta dele. É assim, ó. Qual é a probabilidade de eu retirar uma pessoa ao acaso e essa pessoa ser homem? Sabendo que ela tem tuberculose. Então, atenção nessa contrabarra. Essa contrabarra em probabilidade, você vai ler sabendo que, dado que, entre os tuberculosos. Então, uma maneira que tem que você ler isso aqui é: qual é a probabilidade de ser homem entre os tuberculosos? Qual é a probabilidade de ser homem sabendo que a pessoa está com tuberculose? Ok? Estar com tuberculose não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, toda vez que você afirma alguma coisa sobre aquilo que se é perguntado, eu quero sortear uma pessoa, eu afirmei, ela tem tuberculose, você reduz seu espaço amostral a aquilo que foi afirmado, aquilo que foi dito como verdade. Então, no caso, meu espaço amostral não é mais, galera, 1.000 pessoas. Não é mais 1.000 pessoas. Se ele falou que está com tuberculose, você reduz seu espaço amostral aos tuberculosos. Então, você vai olhar só para cá. E dentro desse espaço amostral, qual é a probabilidade de ser homem? Então, o que você faz? Números de casos favoráveis. Quantos homens tem aqui dentro? 20. Sobre o número de casos total. Qual é o total? 80. Nesse caso, eu posso cortar o 0 com 0, simplificar por 2 em cima e embaixo. Isso vai dar 1/4. E 1/4 em porcentagem é 25%. Pessoal, verifica, por favor, se ficou totalmente claro o que eu falei nesse exemplo. Foi o primeiro exemplo. Aula que vem eu vou trabalhar com isso demais com vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam um exemplo introdutório. Bom, então, para a gente finalizar a aula de hoje, eu queria que vocês tomassem nota. Anota, parte teórica, tá bom? Pega o caderno de vocês e faz a anotação, por favor, do que eu vou ditar aqui agora, ó. Probabilidade condicional é o título e eu vou ditar para vocês. Em uma probabilidade condicional, devemos reduzir o espaço amostral a aquilo que se é conhecido. Então, toda vez que eu afirmo alguma coisa sobre aquilo que eu quero escolher, reduz o espaço amostral àquilo que se conhece, aquilo que foi afirmado. Combinados? Beleza? Símbolo para parada. Você vai escrever assim, ó. Probabilidade de acontecer o evento A, sabendo que ocorreu o evento B. Vamos anotar isso aqui? Anota isso aqui, ó. Então, isso aqui é probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que o evento B ocorreu. Caso aqui, o exemplo que eu dei. Probabilidade de ser homem, sabendo que eu retirei uma pessoa com tuberculose. Então, o que eu sei que está com tuberculose? E probabilidade de ser homem. Tá bom? Então, observação. Anote aí, nesse caso, reduzimos nosso espaço amostral ao evento B. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Dou-me por satisfeito. Continue a estudar aí, tá bom?
Já já eu coloco isso aqui lá no Classroom de vocês. Valeu, galera. Brigadão. Por hoje é só e até mais vezes. Segunda-feira que vem tem mais de probabilidade. A gente vai trabalhar com probabilidade condicional. Vai ser o nosso grande foco. Valeu, um abração para todo mundo.